e vou colocar uma projeção aqui. Karine e Rodolfo, vocês estão como confitriões, tá? Então, qualquer necessidade. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Chegou aí? Uhum. Joia. Beleza? Eu não vejo mais vocês, tá? Então, Karine e Rodolfo, qualquer coisa, vão me avisando aí. Eu acho que antes de a gente entrar... Então, a ideia é a gente lê né? E a gente comenta, faz alguns comentários sobre ele, a gente abre para perguntas e colocações, depois a gente passa para o próximo. Mas antes de a gente entrar especificamente nos mandamentos, em cada um deles, eu acho que tem uma reflexão que é muito importante para nós, né? Perdão? Espera aí, que está só aparecendo uma barrinha aqui em cima. Deixa eu interromper e compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar a apresentação, acho que agora vai resolver. Tem uma barrinha do Zoom. Chegou para vocês? Sim. Perfeito. Acho que agora melhorou. Deixa eu ver se eu tiro. Bom, acho que ela vai sumir aí. Mas acho que o primeiro ponto para a gente começar essa reflexão é por que nós precisamos de leis? Né? Por quê? Qual é a necessidade? E essa imagem mostra claramente por que a gente precisa de leis, né? Só que, imagina, não sei como é que se resolveu esse nó, né? No caso aqui, usando um exemplo de um aspecto da nossa vida, que são as leis de trânsito. Alguém invadiu algum semáforo, cruzou alguma coisa onde não devia, olha o nó que aconteceu, né? Então, isso mostra claramente qual a importância da lei, né? A gente pode dizer, porque ela organiza a nossa vida, porque ela melhora a nossa eficiência, porque ela garante que todos saibam que o certo, o que é, né, o certo a fazer. Tudo isso é válido, tudo isso faz parte. Mas tem um ponto que é crucial aqui, né? A lei evita o caos, né? As pessoas seguirem a lei, isso a gente evita que o caos aconteça, e o caos está bem exemplificado nessa imagem, né? Imagina se cada um decidisse ter as suas próprias leis, né? A gente não conseguiria viver em sociedade, né? O que vale para um não vale para o outro, um entende que é o certo, o outro entende que é errado, e aí vai, né? A nossa vida seria realmente um completo caos aí. Esse é um exemplo de Nova Delhi, na Índia, né? Que o trânsito lá, o próprio governo admite, né? É um verdadeiro caos, né? Isso atrapalha demais assim, o rendimento da cidade, eficiência produtiva, as pessoas se deslocarem, né? E aqui a gente vê de tudo, né? Por exemplo, tem um boizinho deitado aqui no meio, onde passa carro, passa gente, passa motocicleta, passa de tudo, né? Então, como se gasta energia, né, quando as leis não são seguidas, né? E aqui é um simples exemplo de uma lei de trânsito, né? Como a gente gasta tempo tentando gerenciar e organizar o caos, né? É dentro desse mesmo sentido que se insere a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Porque a gente precisa de lei, né? Além de organização, eficiência, aquilo que a gente já falou, tem uma série de outras coisas que nos garantem que a nossa vida funcione melhor. Mas eu queria fazer uma brincadeira para a gente até, né, começar aqui as reflexões. Se você pudesse representar o nosso mundo hoje, que emoji, né, até rimou aqui, o nosso mundo da atualidade, que emoji você usaria? Né? Desde um extremamente, nossa, super feliz, festa, como a gente está vivendo agora, né, no período de carnaval, até alguma coisa aterrorizante. Que emoji você usaria? Alguém tem alguma sugestão? Eu iria pelo último. Eu O também. último aqui? Eu também. Por causa, se vocês estão observando, a ecologia, natureza, está tudo virando de cima para baixo. Tá ficando, Exatamente. já está um caos. Já está um Exatamente, caos. Max. É A 2 para meia-noite aí, sabe? É aquele relógio, né, do caos É, ecológico, eu vi essa matéria. É sim. verdade, não só na questão ecológica, mas se a gente pegar em várias outras questões, Isso. né, a gente vê o nosso mundo realmente indo num sentido muito complicado, né? Se a gente pegar, por exemplo, a fome, né? Quantas crianças hoje dormem com fome, né? Isso de forma mundial, nem falando de Brasil. Se a gente pegar moradia, quantas e quantas famílias não têm moradia, né? Que anda por São Paulo, né? E vê claramente, sente isso na pele, né?
e várias outras coisas aí que a gente acaba vendo. E aí, quando a gente olha para isso tudo, nossa, né, nossa esperança se baseia onde? Na ciência, né, naquilo que a ciência pode trazer realmente como um esforço para encontrar uma solução para esses problemas que a gente vive. Isso foi muito contundente lá no século XIX, principalmente, né, esse otimismo geral da história, né, aquela próxima ali da virada para o século XX, onde a ciência, né, as máquinas aí começavam a melhorar a vida das pessoas, elas podiam fiar, tecer, costurar, novas invenções aí, transformavam a agricultura, a indústria, depois veio todo o boom tecnológico, ou seja, tudo isso, né, veio ali como um esforço, né, do ser humano para encontrar uma solução. E aí fica muito fácil, né, a gente acreditar que a ciência realmente vai resolver, ou vai ser capaz de resolver todos os problemas da sociedade. Pobreza, injustiça, doença, insanidade, tudo isso acabaria, né? As guerras dariam lugar à paz universal. Não é bem isso que a gente está vendo, inclusive, dos nossos dias, né? Só que hoje, se a gente perguntar, né, para as pessoas, você acha que a ciência tem solução para tudo? Muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, não pensa mais assim, né? Esse otimismo foi trocado ali por uma visão muito mais realista. A ciência realmente continua avançando, agora a gente está falando, né, de inteligência artificial, chat GPT, está sendo o terror ali dos professores, né? Essa inteligência artificial consegue produzir textos autorais e por aí vai, né? Mas se a gente perguntasse para a ciência, você consegue resolver os piores problemas da atualidade? Certamente a ciência responderia da seguinte forma: sinto muito, essa não é a minha área. Sabe por quê? Porque se a gente for na origem e nas causas raízes aí dos problemas, a gente vai ver ou vai descobrir que os problemas da nossa época, eles não são problemas de natureza científica, mas são problemas de natureza moral, né? Ah, mas a fome, vamos pegar o exemplo da fome. Se a gente dobrar, né, a nossa capacidade de produção de alimentos, ali através de engenharia genética e tudo mais, a gente vai acabar com a fome do mundo? Muito provavelmente não, porque a fome ela é derivada hoje de um problema muito grande de distribuição de alimentos, a desigualdade entre a riqueza, a educação, os meios de produção e o transporte, que tornam o acesso à alimentação complicado para as pessoas, né? Principalmente aqueles países de menos, ou até nas nossas cidades, né? Aqueles locais onde as pessoas são mais pobres mesmo. Então, mesmo dobrando, triplicando ali, como aconteceu, né, nas últimas décadas, a capacidade de produção de alimentos, e o Brasil é um grande exemplo disso, a gente não conseguiria resolver o problema da pobreza. Por quê? Porque a causa raiz é a desigualdade, a concentração de riqueza e dos meios de produção. Outra coisa, o terror, né? Opressão política, tirania, são claramente problemas morais. Violência doméstica, aborto, vícios, tudo isso se relaciona a estilo de vida e são problemas morais. Qual é a solução, então, né? Se a ciência não é o caminho e os problemas eles são muito de ordem moral, porque a gente viu, né, lá no capítulo 3 de Gênesis, o ser humano, quando ele peca, ele passa a ter natureza pecaminosa, ou seja, aquilo que ele faz está em desacordo com a vontade de Deus. Qual é a solução, né? Se quem já visitou ali Washington, a Suprema Corte, vai ver que lá no hall onde, né, os juízes se reúnem, principalmente os 9 juízes, tem uma série de entalhes aí, de relevos na parede, sendo que um dos relevos é essa figura aqui, né, um personagem com 2 tábuas de pedra na mão, né? Entre outros relatos aqui, tem Moisés. Moisés segurando as tábuas com esse código moral, né, conhecido como os 10 mandamentos. Então, aquelas pessoas, né, que construíram ali a Suprema Corte dos Estados Unidos, esse prédio, elas tinham, né, dentro da sua visão, né, da sua cosmovisão, que os problemas ali da humanidade a gente não consegue com a ciência, né? A gente precisa de leis, a gente precisa de preceitos morais que organizem a nossa vida em sociedade, né? Então, elas reconheciam o significado dessa antiga lei. E os 10 mandamentos, eles não são aí simplesmente artefatos, né, ou coisas que a gente pode lidar e colocar numa prateleira. O que são os 10 mandamentos? E aqui a gente traz Tiago 1,25, né, ou a lei de Deus, né, a lei de Deus que é expressa nos 10 mandamentos. Tiago, ele diz assim, né, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, né? Bem-aventurado a gente sabe que é feliz, no que realizar.
Então, qual é a função da lei? Nos dar liberdade. Olha o contraste com essa imagem aqui que a gente trouxe no começo, né? As pessoas têm liberdade aqui de locomoção? Não. Por quê? Porque a lei não foi seguida, né? A lei de trânsito não foi seguida. Quando as leis são seguidas, e agora trazendo para o contexto moral, quando a lei moral, as leis morais são seguidas, ou os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, o que a gente recebe em troca? Liberdade e felicidade. Essa é a função da lei, né? Então, proteção, liberdade, felicidade e paz. Então, só para fechar esse comecinho aqui, por ser o nosso Criador, aí Deus ele conhece os nossos limites, as nossas capacidades, as nossas necessidades, né? É interessante que a lei já existia antes do pecado, né? Está lá dentro do contexto da criação de Deus, né? E, por exemplo, o 4º mandamento, ele vem lá da semana da criação. Então, a lei existe antes do pecado. E pós o pecado ainda, surgiram inúmeras outras necessidades no mundo de pecado que exigem que Deus cuide, né, das suas criaturas. De que forma? Preservando a nossa vida e nos ajudando a conhecê-lo melhor. Então, essas são funções da lei. Além da proteção, da preservação da vida, ela nos ajuda a conhecer melhor a Deus, porque a gente começa a entender o que está por trás daquilo que ele pede como sentido para proteger a nossa vida. E muita gente acha que, né, os 10 mandamentos, a lei, é uma coisa restritiva, é alguma coisa que restringe a liberdade. Mas a gente volta nessa imagem de novo, né? Quem não tem liberdade aqui é quem não seguiu a lei, né? Esse que é o ponto. A lei, os 10 mandamentos, não restringem a liberdade, mas é um fundamento firme para que a gente tenha paz no mundo realmente de conflitos, né? Só para finalizar essa introdução, a lei é uma fonte a jorrar, disse um autor, né, de sabedoria prática. Os 10 mandamentos eles oferecem aí soluções práticas em tempo real para problemas e situações reais que todos nós lidamos, principalmente agora no mundo de pecado, né, no mundo de afastamento. O ser humano está alienado de Deus. Portanto, são princípios, ou seja, o que são princípios? São coisas que não mudam, né? São universais e para todos os momentos da história, porque eles têm uma aplicação racional na vida diária de cada um de nós, né? E agora, algum comentário aqui nesse contexto da lei, a importância, né, a necessidade de termos, né, de Deus ter deixado uma lei moral, antes de a gente entrar especificamente em cada um dos mandamentos? Se alguém tiver algum ponto, algum comentário, a gente já começa a nossa roda viva. Eu tenho. Não? Opa, por Eu favor. tenho, Fábio. Por favor, Silvana. Então, Fábio, e quando que essas leis se perderam? Porque existia, né? Sim. Sempre existiram desde o começo, Assim, desde a criação. Não de forma escrita, como estava aqui, mas o ser humano criado por Deus, essas coisas todas, a gente vai ver depois, quando a gente entrar em cada um dos mandamentos, a gente vai ver que isso tem origem lá no Gênesis, né? Muito antes da lei escrita no Sinai. A gente começa a perceber que essas coisas todas eram a forma como Deus usava para interagir ali com os seres humanos, né? com as pessoas, tanto pecadores quanto não pecadores, tanto aqueles que o aceitavam quanto os que não aceitavam. E aonde se perdeu, né, Silvana, que é a sua pergunta? Se perdeu dentro da conduta humana de alienação de Deus, né? Quando a gente se aliena de Deus, naturalmente a gente deixa de seguir aquilo que ele nos orienta, né? Como um Deus de amor. Se eu não enxergo Deus como um Deus de amor, eu não vou entender por que ele me diz lá, não adulterarás. Né? Qual é o princípio de amor que está por trás? Né? Os 10 mandamentos são a lei de amor. Então, ela começa a se perder com Caim. Né? Quando ele vai lá e mata o irmão. Ele perde de vista essa relação de amor da divindade com o ser humano, mesmo pecador, perde de vista a promessa lá de Gênesis 3,15 para Adão e Eva, né? Através do seu descendente, eu vou prover uma forma, né, de salvação para vocês, independente do problema do pecado, né, para pagar o preço do pecado. Então, quando o ser humano se desconecta de Deus, ele perde de vista a lei. Eu Fábio, queria complementar, só assim, que na verdade a lei, quando Deus criou o mundo, ele é regido por leis. A perfeição de Deus sempre foi regida por leis. O... Ai, Oi? Fábio, Oi? Acho que perdemos a Karine? perdemos!
Cadê o resgate do soldado Ryan? A minha internet está muito ruim, eu estou tentando resolver. Se eu cair de novo, depois eu falo. Mas Tranquilo, Karine, pode. quando a Bíblia vai dizer que, mas eu não sei se a Bíblia vai dizer, agora eu pensei assim, mas a gente sabe que teve um questionamento de Satanás sobre a lei, né, de Deus, né? Então, assim, já havia essa lei precede a manutenção do universo, assim como a gente entende muito bem as leis físicas, as leis naturais, né? A lei moral é que a gente tem essa dificuldade de entender por nossa própria condição de alienação com a fonte da moralidade. E vivendo em um mundo pós-moderno e até, né, de pós-verdade, fica mais difícil ainda entender uma condição de lei moral absoluta e externa, né? A gente hoje tem uma condição de moralidade muito ligada ao que eu penso, muito baseada ali no existencialismo, nas filosofias ali do início do século, quando é 1900 é o quê, gente? Século XVIII. Por aí. Então, assim, a lei, ela precede, né? Ela mantém o universo. E a nossa condição de pecado fez a gente romper, quebrar essa lei, né? Boa. Acho que tinha mais alguém. Acho que é a Fui Suzana. eu. Isso. Como que tudo isso se aplica ao caos que está na natureza? É justamente o distanciamento de Deus. Quanto mais próximo de Deus o ser humano está, mais ele está seguindo essas leis. É interessante que essas leis, Suzana, elas são leis, na verdade, naturais. Porque se você, na sociologia, você nota que se você tem alguma sociedade que está isolada, ela que começou a se desenvolver, à medida que essa sociedade ela vai se desenvolvendo, ela vai estabelecendo praticamente esses mesmos tipos de leis. Então, você vai ter nessas sociedades aí, tribos, sociedades tribais lá na África, você vai ter o sistema familiar, com os filhos tendo que obedecer aos pais e às mães, não matar, não adulterar, dependendo da cultura, de forma diferente, esse conceito, tá? Não furtar, não mentir, enfim, essas aí são coisas básicas que a sociedade consegue descobrir por si mesma, à medida de experimentos. Tá? Então, a gente nota que essas leis elas estão aí fundo na natureza. Até o ciclo semanal, inclusive o ciclo semanal, todas as sociedades acabam adotando, semana de 7 dias. Tá? E aí a gente tem lembra-te do dia do sábado, está escrito aqui nesse slide de forma resumida, para o santificar, que está aí encerrando o ciclo de uma semana, de 7 dias. Mas eu digo nesses terremotos que a gente está tendo, essas enchentes, como é que isso reflete nessa parte da natureza? Então, aí vem novamente o distanciamento da humanidade de Deus. Então, quando Deus criou as coisas eram perfeitas. Agora, após a queda do homem, após a entrada do pecado no mundo, então a gente passou a viver num universo imperfeito. E agora nós não temos controle sobre essas coisas, nós nunca tivemos, né? Quem tinha controle era Deus, e Deus ele vai se retirando à medida que o homem vai se afastando de Deus. E à medida que o homem vai se afastando de Deus, então a gente fica sujeito a todas essas adversidades que vêm por aí. Quanto mais distante, mais sujeito a gente está a essas adversidades. Tá? Sim. Não, eu queria que você explicasse, assim, por exemplo, o que a gente está vendo. Na Turquia, vamos dizer a Turquia, né? O que é o povo que se distanciou demais de Deus, seria isso? Não. Isso seria o nosso universo mesmo, na Terra. Tá? Nós estamos em uma situação que nós estamos em um mundo onde existe o pecado. Existindo o pecado neste mundo, nós não temos garantia nenhuma de nada. O que nós temos de garantia? Que nós vamos ter uma outra vida posteriormente, e nessa outra vida é que nós vamos ser restaurados ao que era antes, ao que a humanidade era antes. Tá? Então, a única segurança que nós temos é isso, mas nós estamos vivendo em um mundo de pecado. Então,
se eu seguir as leis de Deus, eu vou ter com certeza uma vida melhor do que se eu não seguisse as leis de Deus. Mas isso não quer dizer que eu vou viver num paraíso, tá? Eu ainda vou estar vivendo num mundo cheio de pecado. Não sei se deu para entender Isso. a ideia. Sim, consegui. E Obrigada. sofrimento, né, Suzana? A entrada do pecado, o que que trouxe lá? Sofrimento, né? Tudo bem, Jesus veio, né? Deus, né? A divindade se reúne para prover um meio de salvação. Jesus, a morte de Jesus, nos dá uma outra oportunidade, né? Todo descendente de Adão e todos aqueles antes de Jesus que creram, né, na vinda do Messias, que estava por vir, tem a possibilidade de salvação, né? O dilúvio é um bom exemplo disso. O mundo vai chegar num momento da nossa história aonde, até pelo afastamento, né, do ser humano de Deus, né? Se a lei fosse seguida, certamente a gente teria um mundo diferente, né? É só a gente olhar esses 10 princípios aqui. Mas como o Rodolfo falou, nem assim a gente teria, né, a ausência de sofrimento, porque o sofrimento é inerente ao pecado. E só que Deus vai vir e vai colocar um ponto final nisso. Então, se a gente olha, por isso que eu fiz a brincadeira das carinhas, né, dos emojis, se a gente olha e projeta para daqui mais algumas décadas, aonde a gente vai chegar? Né? Mas isso Jesus já profetizou, né? Assim como foi nos dias de Noé, né? Que as pessoas chegaram, o ser humano chegou no nível de alienação de Deus e de corrupção do gênero humano, onde não tinha mais opção, né? Deus precisava intervir. E mesmo tendo que intervir, ele proveu o meio de salvação, que era a arca, né? A mesma forma, se a gente olhar agora para o nosso futuro, o mundo está chegando num nível de convulsão social, né, moral e social, que Deus vai precisar intervir, dando um ponto final na história desse mundo. Mas ele já proveu o meio de salvação para aqueles que o aceitarem, né? Então, assim, dentro da sua pergunta, Suzana, só para, né, fechar aqui, tem essa questão mais ampla, né, da questão do pecado envolvendo, mas tem também, quando a gente entra, por exemplo, nos detalhes dos 10 mandamentos, tem ali a ganância, a cobiça do ser humano, né? Não sei quantos viram, mas lá na região, lá na Turquia, né, o prefeito da cidade, eu lembro o governador lá da região, ele pediu uma auditoria assim tremenda para ver se os prédios que foram construídos seguiram realmente as especificações de terremotos, porque não é a primeira vez nem a última que vai ter terremoto lá. Se os prédios, se as construtoras seguiram os requisitos para que os prédios, que as edificações realmente suportassem, né, terremotos. Óbvio, né, tem coisas que não é possível, mas um mínimo. Provavelmente a ganância do ser humano e essa desconfiança deles gerou coisas fora de especificação, poderiam ter sido feitas coisas melhores. Então, tem as duas coisas, desde a questão mais ampla até a questão mais de decisões do dia a dia mesmo das pessoas, tá? Ô, Fábio, Gerival falando. Ah, Gerival, por favor, vi que você levantou a mão. Eu vi aí que você comentou sobre a experiência do ser humano com o pecado, né? O que a gente sabe é que a experiência do ser humano com a vida sem pecado, ela foi muito curta. E agora nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Só que o planeta no qual a gente vai viver é o mesmo planeta que nós estamos agora. Purificado naturalmente, mas é o mesmo. E a pergunta que, obviamente, é muito complicada para se responder, é se ele estaria isento, por exemplo, desses fenômenos da natureza, como, por exemplo, esse movimento de placas tectônicas, né? A gente percebe que teria que haver uma completa mudança, né? Como equivaleria, por exemplo, a voltar ao Pangeia, alguma coisa assim, porque seria uma reformulação completa para que a gente ficasse livre, pelo menos, de terremotos, erupções vulcânicas e coisas parecidas. Perfeito, Gerival. Por isso que, né, a Bíblia compara, né, após a volta de Jesus, é uma recriação. Esse planeta vai ser recriado, né? Vai voltar ao que ele era no começo. E certamente não era assim, né? A gente vê pelos relatos da Bíblia, antes do dilúvio, não tinha o que tem hoje, né? O dilúvio trouxe transformações profundas do ponto de vista natural, né? Então vai ser uma recriação mesmo, né? Recomeçar, vai ser um recomeço, um restart aí de tudo. Exato. Mais alguém? Só para complementar, a única coisa que a gente sabe sobre esse novo mundo é que a morte não haverá mais. Tá? A única coisa que a gente tem certeza, como será o restante, nós não sabemos. E é interessante que Deus tinha dito antes do pecado qual seria a consequência.
Se o homem pecasse, se o homem quebrasse a lei, haveria morte. Tá? A morte é a grande consequência. A partir daí, veio todo esse sofrimento, então, com a morte. Tá? E, a princípio, em todos os lugares que o homem põe os olhos, ali há destruição, ali há imperfeições. Então, tudo que a gente consegue observar no nosso universo, aqui próximo da gente, próximo da Terra e tudo mais, nós vemos estrelas colidindo, nós vemos tudo isso. Tá? Deve ser muito interessante conhecer o universo sem pecado. É uma parte, a gente conseguir visualizar coisas distantes do pecado. Perfeito, Rodolfo. Só para fechar aqui, então, essa introdução, né, o que a Bíblia nos mostra com esses princípios, e até pela história do povo de Deus, quando Deus disse, né, para o povo que ele escolheu para ser esse instrumento de levar a salvação ao mundo, né, o povo de Israel, depois do povo judeu, né, Deus dizia claramente isso: olha, para vocês comprovarem esses princípios, vocês precisam aplicar na vida de vocês, né, a comprovação desses princípios, de tudo isso que a gente colocou aqui como uma fonte de sabedoria, de soluções, de uma proteção contra o caos, uma cerca protetiva de Deus, essa comprovação está na aplicação. Então, aqui é o apelo, né, para todos nós. A gente precisa testar esses princípios na nossa própria vida, né? E aí a gente vai ter certeza de que realmente eles continuam válidos. Sabe por quê? Porque eles vão fazer profundas alterações e modificações na nossa vida, né? Profundamente satisfatórias. Vamos entrar um a um agora? Vamos lá. Então, quem tiver com a Bíblia aí, os 10 mandamentos, ou a lei de Deus, está lá em Êxodo 20, depois ela é repetida em Deuteronômio, né? Quando Moisés faz o último discurso dele lá, antes do povo entrar na terra de Canaã, antes da própria morte de Moisés, mas, né, em Êxodo 20 é onde ele é o mais conhecido, onde ele está lá da forma como a gente tem aqui nas tábuas, né? Então, o primeiro mandamento é, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Né? E aqui eu coloquei uma síntese, né, do que é a aplicação prática desse princípio para nós, não só hoje, como, né, ao longo de toda a história da humanidade. O que é não ter outros deuses diante, né, diante de mim? O que é isso? Deus está dizendo acima de mim, né, colocar outras coisas acima dele. É nós não entregarmos a nossa lealdade e a nossa devoção a deuses. O que são deuses? Coisas que ocupam o lugar de Deus, que na realidade não são Deus. Não conceda um lugar supremo na sua vida a algo ou alguém que no fim só irá desapontá-lo e machucá-lo. Né? No fundo, o que está por trás desse princípio de não ter outros deuses acima do Deus verdadeiro, aquele, né, revelado na Bíblia, é colocar qualquer outra coisa que ocupe o lugar dele. E para a gente entender um pouquinho o que é isso, né, tem uma história que exemplifica muito bem isso, né, de um pai que, né, tinha uma filha ali, idade adolescente, um pouquinho mais velha, e de repente ela chega e diz: olha, eu quero me casar com fulano, né, e dava o nome do fulano lá. E era uma figurinha conhecida, né? Esse fulano, todo mundo sabia, era uma pessoa que não trabalhava, uma pessoa violenta, uma pessoa que não tratava bem, né, as pessoas e tudo mais, né? E aí, e nessa conversa, a menina extremamente, né, agressiva ali, fechada: não, mas eu quero, tal. E aí o pai, né, dá alguns exemplos. Ah, mas lembra aquele dia, naquele almoço aqui na nossa casa, né, que você estava com uma blusa que ele não gostava? Você viu qual foi a reação dele? Né? Ele gritou, cerrou os punhos com você, e naquela mesma noite ele te agrediu verbalmente, né? E a menina: não, pare com isso, aí só aconteceu, né, aquela vez e não mais, e foi, né? E o pai aí tentando argumentar, né? E aí chegou um momento que ele diz para ela: tá bom, né? Então tá bom, você quer se casar, eu já entendi, né? O fulano aí é o seu Deus. E ela responde: é isso mesmo, ele é o meu Deus, né? Ele é o meu Deus, né? Coloquei ele na frente de qualquer outra coisa sensata e fechou os olhos, né? Então, de uma forma bem, né, imperfeita, mas é um pouco isso que acontece, né? Quando a gente deixa de ouvir, né, um pai, no caso Deus, que sabe o que é melhor para nós e tem uma leitura muito mais aprofundada da nossa própria vida, dos outros, das circunstâncias, e a gente passa a seguir a nossa própria iniciativa, né? Ou seja, a gente coloca a nossa lealdade e devoção em várias outras manifestações de Deus, né? Que deuses poderiam ser esses? Uma outra pessoa,
como no caso dessa história, poderia ser a minha profissão, poderia ser o próprio dinheiro, poderia ser a fama, poderia ser o poder, ou poderia ser coisas que são essencialmente boas, né? O próprio trabalho, né? Coisas que se colocam na frente de Deus, coisas que a gente entrega, né? Essas duas palavrinhas aqui, a nossa lealdade e a nossa devoção. Só que, né? Como tudo que é humano, tudo que é produzido pelo ser humano, essas coisas nos desapontam, né? O que é o dinheiro, por exemplo, quando eu tenho uma doença grave e terminal? Nada. Posso até, tudo bem, conseguir melhores médicos, melhores hospitais, mas a gente não vai conseguir resolver o problema, resolver a situação, né? Ou seja, tudo que o ser humano pecador, que vive num mundo de pecado, consegue oferecer, realmente são coisas defeituosas. Então, por isso que Deus pede, coloque a sua lealdade em mim, porque eu não vou te desapontar, eu não vou te machucar, né? Eu vou te dar felicidade, como a gente viu no começo ali. Algum ponto aqui, alguma dúvida? De qual é o princípio que está por trás? Eu queria colocar... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, se eu cair, eu voltarei. Eu queria só colocar, assim, que esse, na verdade, é o pecado que a gente tem mais dificuldade de... Quer dizer, a gente tem muita dificuldade com todos, mas esse é um que a gente tem muita dificuldade de... Porque a gente coloca a prioridade da nossa vida, geralmente, até Fábio esqueceu de falar, quer dizer, não é que esqueceu, vou complementar um Deus que é nós mesmos. A gente Sim. coloca o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso controle de tudo em primeiro lugar. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente normalmente começa um dia nem buscando a Deus, nem buscando a orientação dele. A gente já começa em função dos nossos deuses, dos que são os nossos pensamentos, a nossa forma de ver a vida, a nossa certeza da vida, o dinheiro, porque a gente acredita que trabalhando o dinheiro que vai possibilitar a gente ter uma vida feliz. Então, sem perceber, a gente vai criando deuses muito pequeninos, e a gente, no passado, a gente acha que os deuses quer dizer, no passado a gente via os deuses da Bíblia tendo forma de escultura, eles eram palpáveis. Hoje os nossos deuses são mais subjetivos, mais impalpáveis, mas estão presentes da mesma forma. E muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está servindo a outros deuses, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta nesse assunto, assim, porque para mim, por exemplo, educar os filhos também é de deixar eles ter a liberdade de experimentar, fazer as próprias decisões. Como se encaixa isto na criação em Deus? É Deus que leva eles a pensar. Como está vendo isto? Se você quiser, eu posso dar uma palestra de 2 dias. Sobre obediência, né, Karine? Eu falei isso na igreja, né, esses dias. Na verdade, a Bíblia tem um versículo que eu amo muito, que foi a capa do meu mestrado e do meu doutorado, que está em Provérbios 22, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. É mais ou menos assim, não vou falar o versículo, mas o que está querendo dizer. A gente precisa mostrar o caminho. Isso. A gente precisa dar um direcionamento, mesmo que não contraria a questão do livre-arbítrio, né? Mas a gente precisa mostrar o caminho. Acho que a Bíblia tem uma forma muito... Deus é muito didático sempre, e eu gosto de uma forma didática de Deus de fazer, que a gente vê muito em Deuteronômio e vai começar a ver agora em Êxodo, que ele vai dizer assim: se você escolher o caminho A, essas vão ser as consequências. Se você escolher o caminho B, essas vão ser as consequências. E ele ainda fala: escolhe o caminho A. Só que ele deixa o ser humano escolher. E aí que vem a educação, o livre-arbítrio, o amor. Você mostra o caminho. Você ainda diz qual é o melhor caminho. E você espera e deixa em seu amor que essa pessoa decida.
Mas o mais importante de tudo que eu queria frisar, não sei se é esse o caminho da sua pergunta, é mostrar o caminho. Respondi? Sim. Posso fazer uma pergunta? Claro, Sil. Fabio, você deu um exemplo do não cumprimento dessa lei, certo? Sim. Você pode dar um exemplo de um cumprimento dessa lei? Sim. Quando, por exemplo, quando eu decido, né? Porque quando a gente entende, né, o que está por trás, por isso que esse é o primeiro mandamento. Nenhum dos outros 9 vai funcionar se eu não entender quem é Deus para mim, né? Quem é Deus. E como a gente viu desde o começo dos estudos, eu não consigo por mim mesmo descobrir quem é Deus. Eu só consigo entender alguma coisa de Deus porque ele escolheu se revelar. Então, eu não posso usar, né, a minha razão humana para tentar conhecer a Deus. Eu preciso realmente que ele se revele como ele fez através da Bíblia e principalmente na pessoa de Jesus, né? Então, quando eu decido se obedecer a ele de forma pessoal, né, e me colocar nos caminhos dele, eu estou fazendo uma escolha pessoal de obediência. Então, um exemplo, né, positivo do que seria isso é não deixar que essas outras coisas que são menos importantes dentro de um contexto mais amplo, né, de criação e salvação, ocupem o lugar de Deus, como, por exemplo, vários desses exemplos aí que a gente deu. Mas vou pegar o exemplo da Karine, né? Não, eu neutralizar o meu eu até, né, porque eu vivo num mundo de pecado, eu até quero fazer algumas coisas, só que pelo conhecimento e relacionamento com Deus e pela revelação da sua palavra, eu entendo que aquilo não é bom para mim, então pela minha relação com ele e por entender, por experiência, que ele me ama, eu decido eu escolho, né, de forma consciente e racional não fazer, porque ele realmente sabe o que é melhor para mim. Né? Então, por exemplo, furtar, né? Um exemplo de roubar. Por que eu não vou roubar? Vamos dizer que roubar fosse alguma coisa instituída, né? E que vamos trazer aqui o Robin Hood, né? Se você está passando em necessidade, se o Estado não te oferece as condições mínimas para a sua sobrevivência da sua família, está liberado você roubar. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque na minha relação com Deus, né? Isso é um princípio que me organiza, né, as decisões e as escolhas. Eu entendo que o fato de eu roubar, na verdade, eu estou me apropriando de alguma coisa que não é minha, né, que é um princípio que fere essa minha relação com Deus, né, porque ele me revelou dessa forma. Deu para pegar mais ou menos? A gente pode pensar também, Fábio, por exemplo, em carreira. Você pode ter uma oportunidade na sua carreira, na sua profissão, que vai te colocar em uma posição muito boa. Porém, se você tiver que ir contra os princípios, contra o que você entende através do seu relacionamento com Deus, que é a vontade dele, você abrir mão dessa promoção, desse passo aí adiante na carreira, seria um exemplo de obediência aí, de não terás outros deuses diante de mim. Então, você está realmente não colocando aí a sua carreira no lugar de Deus, por exemplo. Perfeito, Rodolfo. Só para dar mais um passo aqui, Silvana, fazer de Deus o primeiro significa aí deixar de lado ideias, interesses, pensamentos que entram em competição ou diminui a soberania dele sobre a minha vida, né? E aí a gente vai começar a se perguntar, vou dar exemplos bem corriqueiros da nossa vida. Esse vídeo, esse jogo, essa amizade, esse emprego, essa promoção, como o Rodolfo falou, essa propriedade vai afetar o meu relacionamento com Deus do ponto de vista da soberania dele? E aí, quando a gente realmente começar a ver as coisas dessa forma, né, essa ordem, essa moralidade vão tomar conta da nossa vida, e aí a gente vai ter aquela paz interior, né, que substitui a angústia, a desesperança, né, afasta a depressão, o desespero e tudo mais. Então, esse é o primeiro mandamento, que ele é a base, né? Deus é soberano na minha vida. Nada acontece, eu não vou conseguir fazer nada se realmente, né, de bom, entre aspas, apesar de mesmo as coisas que eu faço de bom, né, não são, né, tá corrompida pelo pecado, mas no sentido de ter uma vida melhor, uma vida mais protegida. Nada disso vai acontecer se Deus não for soberano na minha vida. Gerival levantou a mão. Ô, Fábio, na Bíblia tem uma história bem interessante, que é a história de Jó.
E, em certo ponto, Satanás respondeu ao Senhor Deus e disse o seguinte: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. E Satanás se referindo a Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E esse homem não blasfemou contra Deus. Ele manteve a fidelidade e colocou Deus em primeiro lugar. É uma experiência de alguém que cumpriu os mandamentos. Perfeito, Gerival. E aqui está um contraponto dentro do que o Gerival leu ali da experiência de Jó, né? Muitas pessoas creem na existência de Deus, esse é um ponto. Mas nem todas essas pessoas que creem na existência de Deus chegam ao ponto de torná-lo o que o mandamento pede, o primeiro lugar, né? Que Deus ocupe o primeiro lugar em sua vida, né? E esse é o único lugar que Deus realmente pode ocupar de fato, né? Se a gente não der a Deus aí o primeiro lugar, se não tivermos feito dele o Senhor da nossa vida, todos os outros mandamentos ali vão ser simplesmente regras morais e que não vão ter poder, né, de fazer tudo aquilo que a gente mostrou antes, de nos dar proteção, de nos dar, eliminar o caos da nossa vida, né, mesmo vivendo num mundo de caos, caótico, como a gente viu no começo, e de nos dar liberdade e felicidade. Né? Por isso Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Porque todo o resto não traz felicidade verdadeira, né? Ô, Fábio, eu acho que... Oi, Roberta, talvez, diga. não sei se o pior ou o melhor exemplo seria o caso de Abraão, né? Que a gente, nós aqui que somos pais, mães, jamais imaginaríamos se a gente conseguisse matar um filho colocando Deus em primeiro lugar, né? Eu acho Perfeito. que... Não sei, eu não consigo imaginar que eu chegaria todo nesse amor, né? Mas eu acho que é o melhor exemplo de colocar ele acima de tudo, né? Em primeiro lugar. Perfeito, excelente. E até bom esse exemplo, Roberta, porque quando Deus pede Isaac, se Abraão não cumprisse ou não caminhasse, Isaac seria um ídolo na vida dele. Porque não seria fácil, né? Isaac seria um Deus na vida dele. Que não seria difícil, por quê? O filho da promessa, com tanto sufoco, né? Lá no final, nos 45 do segundo tempo, ele vem, ele nasce, todo o problema com Ismael, né? Isaac naturalmente poderia ocupar o lugar de Deus na vida para Abraão, e Deus pede isso, né? Justamente para dar uma experiência de vida para Abraão, né? Uma experiência espiritual para que ele continuasse deixando Deus como soberano da sua vida. Nem mesmo Isaac poderia ocupar esse lugar que era devido somente a Deus, né? E por que Isaac não poderia ocupar? Porque Isaac é um ser humano como todos nós, né? Falível, e queria desapontá-lo ou machucá-lo em um momento ou outro da vida, né? A vida é assim. Deus não. Deus sempre é fiel. Mais algum ponto aqui no primeiro? Fábio, eu acho... Diga, Desculpa, não, só para... pode, fica tranquila, para a gente eu acho, debater mesmo. Eu acho que, por exemplo, esse exemplo do Isaac, eu acho que é super compreensível, etc. Mas eu estou pensando no que a Karine acabou de falar, a hora que você acorda de manhã, no nosso dia a dia, você acorda de manhã, como é que eu... Vou dar exemplos. Vou dar exemplos da minha vida, que eu acho que isso aí cai na parte de testemunho. E o Porque testemunho... Deus não fala comigo, né? Sim. Assim, quando você vai tendo... Esse, para mim, é um dos mandamentos mais difíceis. Porque Deus ele vai te moldando em todo. Você vai ver que no seu decorrer de caminhada, ele vai te mostrando. E coisas que você achava que você nunca matou, você vai descobrir que matou. Exato. E aí... A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Ele vai te colocando. E assim, eu percebo que eu tenho vários deuses. Mas eu não vou abrir todos os meus deuses para você. Vou falar de mim mesma, que meu Deus, número 1, é a minha vontade. Né, os meus desejos, a minha natureza humana. Eu quero prevalecer frente a Deus. Então, eu lembro... Tem várias coisas bobas, né? Mas vou falar para vocês uma das coisas bobas, mas que mostram isso. Eu fui convidada para dar uma palestra em Minas Gerais, numa igreja de lá.
E aí eu fiquei super empolgada no começo, porque eu achava que eu tinha que ir, assim, sabe? Eu estava começando a ter um nível de relacionamento com Deus maior, eu estava começando, finalmente, que era um desejo meu, a entender a psicologia com base bíblica, e conseguindo me distanciar do existencialismo, das filosofias. Eu estava conseguindo isso, foi muito difícil, tá? Parece fácil, mas não, é bem difícil, para mim, pelo menos. E aí eu estava achando que Deus ia falar, vai, filha. E eu já estava num andar da carruagem com Deus que eu pergunto tudo para ele, né? Eu tenho uma amiga, Dani, que está assistindo. Dani, um beijo para você, tipo assim, né? Ela está assistindo depois os vídeos e ela mandou hoje um áudio dizendo que está amando esse grupo, só que ela não consegue assistir de quarta. E a Dani fala uma coisa que é bem verdade. Ela fala assim: eu não saio de casa se não for a vontade do Espírito Santo. E aí eu tenho esse hábito de, quando eu vou viajar, eu pergunto se eu viajo, quando eu vou fazer alguma coisa, eu entrego o meu dia, eu entrego a minha vontade de manhã, durante o dia eu vou orando. Às vezes eu ainda oro na hora do almoço uma oração mais individual, e ainda tem minha oração da noite. E durante o dia eu vou conversando com ele, né? Então, assim, enquanto eu estou dirigindo, eu estou... E eu fiquei orando por esse propósito, se eu ia ou não para essa igreja de Minas Gerais. E aí eu comecei a orar, no meu coração eu estava muito feliz, eu tinha certeza que Deus ia falar, vai sim. Eu comecei a orar e veio que, na verdade, eu não devia ir. E se você e assim, eu falava assim, como assim eu não devo ir? Aí eu comecei a questionar se era realmente aquilo que eu tinha entendido. Eu perguntei para Deus, eu não devo ir? E ele falou, não, você não deve ir. E aí eu falei, o que que eu vou falar para a mulher? Olha, eu não vou porque Deus falou que eu não posso ir. Gente, pior que eu não tinha outra desculpa. E eu falei, Deus, eu não vou mentir, porque senão eu acabo fazendo outro ali. Aí eu liguei para a mulher. Você falou para a mulher que Deus falou para você não ir? Porque senão eu já ia mentir. Eu falei, Deus, se eu falar para a mulher que eu não vou. E aí eu falei assim, olha, não, eu orei, eu falei assim, então me dá a resposta do que eu tenho que falar para ela, porque eu falei, eu tô morrendo de vergonha de falar para a mulher que eu não vou, porque eu orei e você falou para eu não ir. O que eu vou dar? Porque eu não conseguia nem ver a justificativa. E assim, foi muito claro, algumas vezes a impressão que vem no meu pensamento é mais suave. Só que tem vezes que eu tenho muita certeza do que eu pensei, principalmente quando isso vai contra a minha vontade, o meu desejo, como foi nesse caso. E aí eu pedi para Deus me dar a resposta, foi uma resposta mais bonita, né? E ficou assim, mas ficou dizendo que eu orei e eu, né, que Deus tinha falado que não era para eu ir. Até hoje, e eu não sei por que eu não tinha que ir. Não sei se ia acontecer alguma coisa, se não ia ser bênção, se não era para eu falar, se eu não estava preparada, eu não sei. Mas é um pequeno testemunho, só para vocês entenderem que, às vezes, isso é como acontece comigo, o não terás outros deus de mim. A vontade dele é soberana, mesmo contra o meu desejo, mesmo contra as minhas necessidades. E esse é um dos exemplos, eu tenho outros, mas é só para ilustrar aqui minimamente o que a gente está falando. Eu não sei se supriu a sua necessidade aí, Sil. Mas você é muito avançada, Karine. Eu não sei se eu posso entender, Fábio, uma coisa que você falou, complemento da Karine, que é, se eu entendo o pecado como a desconexão com Deus, fica mais simples eu entender tudo que, nesse primeiro mandamento, tudo que me desconecte dele é um Deus. Perfeito, que eu estou pondo acima dele, é isso? Perfeito, exatamente isso. Mas como eu sei que isso está me desconectando dele? Aí vem o ponto da Karine, relacionamento, contato, né? Quando a gente aceita aí esse primeiro mandamento, a gente concede a Deus aí, a gente coloca a Deus no lugar como verdadeira divindade na nossa vida, essa revelação dele e da vontade dele acontece em nível pessoal, da consciência.
do Espírito Santo falando, né, na consciência. Então, é um nível de intimidade tal que chega nisso, né, de não vou viajar. Por quê? Eu ouvi, ele escreveu no céu, ele falou, abri a Bíblia aqui, ele falou, não viaje. Tinha o texto lá, não viaje. Não, né, ele colocou convicções espirituais. Por quê? Porque tudo começa nesse relacionamento. Eu decidi, de forma racional, colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. E aí como é que eu faço isso? Tem três grandes caminhos principais aqui. Através do estudo da palavra, leitura da Bíblia, estudo da palavra, da oração, que é o momento de abrir a alma, né, de colocar diante dele as nossas necessidades, incompreensões, e o testemunho, quando a gente fala dele para outras pessoas. Essas três coisas estreitam esse relacionamento e nos dão uma revelação cada vez maior. Ele, né, se revela cada vez mais para nós de forma pessoal. Pessoal, né? É o relacionamento pessoal ali. Diga, Rodolfo. Posso só, finalizando aqui, como que começa o negócio? Né? Decidi entregar minha vida a Deus, reconheci Deus na minha vida. Ainda nunca li a Bíblia, não conheço nada, conheço muito pouco. Aquilo que você conhece já te diz algumas coisas. Então, a partir do momento que você reconhece Deus, você já tem coisas que você já sente, que você já sabe que são corretas ou que não são corretas. E assim é que vai começar a sua jornada aí pelo cristianismo. Tá? Quando você já está um pouquinho mais maduro, todas dessas outras 9 leis que nós temos ali, todas aquelas que você já entendeu, já aceitou, já colocou na sua vida, já devem nortear as suas decisões. Então, eu vou fazer alguma coisa que envolva furto. Opa, não, isso está me afastando de Deus. Tá? Vou fazer alguma coisa, tomar alguma decisão naquele dia que está relacionado ao adultério. A minha compreensão atual de adultério, porque isso também pode ir mudando à medida em que a gente vai crescendo espiritualmente. Tá? Cobiça, vou buscar alguma coisa simplesmente por cobiça, e assim por diante. Então, começa por aí. E à medida que você vai crescendo na espiritualidade, que você vai aprendendo mais, você vai compreendendo o que é vontade de Deus, o que está válido para você hoje, você vai tendo maior facilidade nesse sentido, e chega um momento que você tem um relacionamento com Deus a todo instante e que você consegue ter uma compreensão sobre muitas outras coisas, né? Que você consegue, como se ouvir Deus te falando ali instantaneamente. Você está começando a agir ali por impulso e você já sente ali o Espírito Santo te guiando. Não é para você fazer isso. Pare com isso. E assim a sua vida espiritual vai evoluindo. Joia, Rodolfo. Acho que a Suzana tinha uma pergunta também. Então, Fábio, eu queria fazer uma colocação. Eu acho que também as preocupações do dia a dia, você ficar falando com uma pessoa na cabeça o tempo todo, tem horas que eu digo, não, Deus, pronto, já pus essa pessoa acima do Senhor. É como se fosse um alerta, né? Você pode pôr qualquer coisa acima de Deus, e às vezes a gente não percebe, não é? E coisas boas, inclusive. Coisas que não são efetivamente más, não são inerentemente más. A gente pode colocar um filho, eu tenho um exemplo aqui, até me lembrei agora desse seu comentário. Era uma professora, né, das nossas classes aí de juvenis, né, da igreja tal, quando eu morava lá em Campinas. Uma pessoa assim de Deus, né, movimentava aquela molecada, né, olha, interesse aqui pela Bíblia, né, por conhecimento, né, por praticar mesmo o cristianismo tal. E ela tinha um casal de filhos, uma menina e um menino, e coisas da vida ali, o pai estava com o menino no carro dirigindo, e alguém avançou o semáforo ali, naquela época não se falava em cinto de segurança nada, esse menino ele foi arremessado, ele rompeu o vidro com o rosto, ou seja, imagina o que aconteceu, né? O rosto do menino ficou absolutamente, totalmente deformado. Essa mãe, ela abandonou a fé, né? Eu não estou julgando aqui o sofrimento, né? Longe de me julgar aqui, mas ela abandonou a fé e esqueceu de Deus, né? Deixou Deus de lado. O que isso mostra? Que esse menino era o Deus da vida dela, né? De alguma forma ocupava o lugar de Deus, porque quando isso saiu, quando se perdeu isso, não sobrou mais nada.
Essa é uma grande evidência, né? E aqui a palavrinha-chave é soberania, né? Quem é o soberano da nossa vida? Quem tem a soberania a ponto de eu deixar de lado ideias, interesses e pensamentos que entram em competição com ele, né? Com Deus. Mais algum ponto aqui? Muito boa discussão. Acho que vamos andar que tem mais 9 ainda. Vamos para o próximo? Bom, pelo andar da carruagem, nós vamos levar alguns estudos para chegar lá no último, mas é muito bom, porque tem vários aspectos aqui, né, da vida cristã que estão expressos nos mandamentos. Vamos para o próximo, então, segundo mandamento, lá em Êxodo 20, versos 4 a 6. Então está na tela aí: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Qual a ideia, o conceito, o princípio que está por trás, né? O que está em vermelho aqui embaixo. As pessoas que tomarem a decisão de colocar Deus no centro da sua existência, ou seja, já aceitaram o primeiro mandamento, Deus é o centro da sua existência, não permitirão que qualquer coisa criada ocupe o lugar que pertence somente ao Criador. Essas pessoas se afastarão de tudo que diminua a importância de Deus em sua vida. O que está por trás aqui, né? Qual é o conceito que está por trás? O que são, e aqui o mandamento está bem expresso, né? Imagem de escultura ou qualquer semelhança que tem no céu. Coisas feitas, né? Ou imagens que sejam deuses feitos por mãos humanas, né? Tudo que o ser humano faz, do ponto de vista, principalmente pós o pecado, jamais está um infinito de distância de quem é Deus. Então, todas essas manifestações, essas imagens que tentam representar a divindade, são absolutamente imperfeitas e, muito pelo contrário, elas representam de forma imperfeita a divindade. Porque o ser humano vai colocar ali, né, nas imagens ou nos deuses, ou coisas que representam as divindades, vai colocar o defeito, o erro, né, e tudo aquilo que está muito distante do que é Deus. E se a gente começar a olhar, por exemplo, todo o paganismo mesopotâmico, babilônico, ali cananeu, ou mesmo egípcio, olha as divindades de lá, né? São divindades impregnadas ali com as falhas humanas. Então eles tinham, por exemplo, lá uma representação, uma imagem de um deus Moloque, por exemplo, um deus cananeu, que era um deus ali da colheita, né, das plantações, da fartura ali. E quando, por algum motivo, né, não tinha chuva, não vinham as colheitas, tudo mais, o que eles imaginavam? Eles olhavam para aquele Deus, e aquele Deus era revestido de todos os sentimentos humanos. Era um Deus que se irava, era um Deus que, por algum motivo, não queria mandar chuva, tal. Então, eles faziam sacrifícios para esses deuses, para que esse Deus, para que a ira desse Deus fosse apaziguada e ele concedesse chuva. Quer dizer, ou plantações ou colheitas. Está completamente oposto ao que a Bíblia revela, né? Eu não preciso, Deus de graça ofereceu a salvação, né? Adão e Eva estavam perdidos. Deus vai lá no final do dia, né, pega o cordeirinho e diz: olha, Adão e Eva, essa é uma representação de um representante, né, um ser humano que vai vir ali de vocês, né, da semente de vocês, que vai ser Deus e que vai pagar o preço no lugar de vocês. Então, Deus, ele cede de graça. Agora, a representação humana inverte as coisas, né? O Deus humano, ele é calejado ali, ele é impregnado de todas as imperfeições humanas. Então, eu preciso oferecer culto, oferecer sacrifícios, oferecer os meus bens para apaziguar essa divindade. Ou seja, percebe? Então, nada do que ocupe o lugar de Deus pode ser diferente de quem ele é. Toda a construção humana é imperfeita, né? Então, e esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando se constrói as imagens, se abre um espaço tremendo para quê? Para o politeísmo, né? Todo o paganismo de todos esses povos que a gente mencionou, não tinham só Deus, tinham vários deuses, né?
Então, o ser humano ele tem essa capacidade de ir multiplicando, porque ele projeta naquela imagem de escultura tudo aquilo que ele acha que é bom e também aquilo que ele tem de ruim, né? Um Deus que se ira, um Deus que exige o sacrifício, inclusive de crianças, né? Os cananeus ali ofereciam sacrifícios de crianças para tentar apaziguar a divindade. Então, né, o mandamento ele diz isso: se afaste de tudo aquilo que diminua a importância de Deus em sua vida, porque toda imagem de escultura ela é absolutamente imperfeita, maculada pela falha, pelo defeito, né? Então, nunca vai representar plenamente a Deus. Então, esse é o princípio que está aqui por trás. Diga. Novamente, olha, esse mandamento aqui, ele fala de uma consequência. Ele diz, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, isso traria consequências. E o interessante é que parece que a consequência também não atingiria apenas o pecador, não atingiria apenas o transgressor, mas a descendência dele também. Sim, muito bom, Gerival. A gente vai falar um pouquinho dessas duas partes finais aqui, que é essa história, né, de que visita a maldade dos pais e dos filhos e tal. Ô, Fábio, diga, Roberta. Eu até tenho um exemplo que aconteceu aqui dentro de casa, simples, né, do nosso dia a dia. A minha filha mais nova tinha muito, mas assim, pânico de trovão, né? E ela ganhou de presente, né? A minha sogra deu uma imagem para ela e uma vela e falou: olha, toda vez que tiver trovão, chovendo, se tiver com medo, você vai lá, acende a vela, né, com esse santinho, enfim. Aí eu falei para ela, eu falei: minha filha, e o dia que você não estiver em casa com essa vela e com esse santinho? O que vai acontecer, né? Então, eu penso assim, não só o fato de você ter essa imagem, o dia que você não tiver essa imagem, por exemplo, acabou, né? Para ela, se ela estivesse na casa de alguém, ela ia continuar naquele pânico, porque se não fosse aquela imagem e se não fosse Deus, somente aquela imagem poderia ajudar ela, né? Vamos dizer assim. Perfeito, Roberta. Esse é o ponto, sabe? Você foi no ponto. Não importa quão grande a gente faça, né, essas imagens, ou quanto ouro, diamante, outras coisas que a gente use para cobrir, a única coisa que a gente vai conseguir é tornar Deus o quê? Menor. Né? Você já deu um exemplo dessa redução de Deus. Essa imagem não vai estar quando ela estiver na casa de um amigo e precisar ali, né, num momento de medo e tal. E aí, inevitavelmente, né, Deus sabe disso, sabia disso desde o começo da história da humanidade. Inevitavelmente, quando a gente constrói ali essas imagens de escultura, nós vamos reduzir Deus ao quê? A dimensão de um conceito meramente humano. Eu vou colocar o meu entendimento da divindade ali. Percebe como a gente está infinitamente abaixo da revelação de Deus? E esse aqui realmente é o cerne do problema, né? Uma imagem mental pobre acerca de Deus é o pecado fundamental que o segundo mandamento ajuda a evitar. Essa imagem de um Deus limitado, de um Deus que se ira, né? De um Deus que tem sentimentos humanos, né? Então, humanos no sentido ruins, né, da palavra. E se a gente olhar toda a mitologia grega, lá todos os deuses, né, de todo o panteão grego, tal, o que a gente vai ver, né? Até de uma cultura um pouco mais próxima da nossa, a gente vai ver deuses impregnados ali das limitações humanas, né? Um Deus que mata os seus próprios filhos porque estava com medo ali dos filhos usurparem o seu lugar, e por aí vai, né? Então, toda imagem de escultura reduz Deus, tem essa capacidade de reduzir Deus e criar uma imagem mental pobre acerca de quem realmente Deus é. Porque ela vai estar limitada por ser uma produção humana impregnada aí por tudo de imperfeito que o ser humano tem. Diga. Perdão. Eu só queria Oi, Sil, diga. duas coisas. Eu só vou falar um negocinho aí eu deixar. Vai lá, Karine. Assim, tem uma coisa interessante aí, porque hoje talvez fique claro a questão da escultura, né? Muito claro, assim. Mas não é só a escultura em si, né? Igual você pontuou.
a gente às vezes coloca aqui é a questão da redução de Deus nas coisas criadas. Então, quando a gente começa a adorar sol, lua, tem muitas pessoas que falam que Deus está no sol, que Deus está na lua, que Deus está na terra, que Deus está em tudo. Então, esse é um tipo de redução, quando a gente olha para a coisa criada como semelhante a Deus, tendo as características de Deus. E a outra forma de redução muito comum hoje em dia é colocar o meu entendimento sobre quem é Deus como sendo Deus, que é o que a gente vê aí dessa bancada evangélica, né? Então, assim, a bancada evangélica tem um conhecimento de Deus, um entendimento do que é Deus, que é uma redução absurda do que ele é. E, assim, eles colocam isso como uma escultura, como uma coisa que é uma redução de Deus totalmente em verdade, por isso que ela é séria, por isso que ela tem consequências, porque quando você usa a escultura, uma coisa criada, o seu entendimento de Deus, toma isso como uma escultura e como Vou sendo fechar. Deus, isso gera consequências graves, né? Perfeito, Karine. Fala aí. Diga, Sil. Então, falando isso aí, o crucifixo da Igreja Católica não é uma escultura? Sim, sim. É uma escultura. Todas as É uma imagens, imagem né, de também. escultura. Todas as imagens, né? Todas as imagens. Santo. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, o Sim. catolicismo vai totalmente contra esse segunda lei, né? Sim, tanto é que foi removido, né, no catecismo, né, e assim, se a gente olhar hoje, né, a versão católica da Bíblia, se bem que eu tenho uma aqui, né, que ela está exatamente como está aqui nessas duas tábuas. Eles tiraram, porque isso aqui era uma coisa muito declarada, né, como é que está escrito não farás para ti imagem de escultura, e a gente entra na igreja e está cheio de imagem. Então eles tiraram, suprimiram esse daqui e quebraram. Agora eu não me lembro, Rodolfo. O Rodolfo comentou da outra vez, foi o 9º ou 10º, quebraram um deles aqui. E aí, para manter o número de 10. Foi o 10º, né? Foi o 10º. Então, é muito evidente isso, né? Assim, para um bom católico, isso não faz muita diferença, porque a Igreja Católica, ela introduziu a doutrina do magistério da Igreja. O que é o magistério da Igreja? É que os padres, os bispos e principalmente o Papa, o chefe da Igreja, ele tem autoridade para decidir sobre a moral, sobre o que é correto, o que não é correto, e o que ele disser e ensinar é válido para a adoração. Então, a Igreja Católica ela não é baseada somente na Escritura. E isso acontece pelo contexto em que ela foi criada, né? Ela foi criada mais de um movimento político do que realmente religioso. Na verdade, foi uma oficialização do cristianismo como uma religião romana. Tá? E nesse contexto, então, se eu modificar alguma coisa, se o magistério da igreja modificar alguma dessas coisas, eu, como bom católico, eu vou ter que aceitar. Isso está escrito lá no catecismo, está bem descrito lá o magistério da igreja e tudo mais. Mas isso é interessante que a Igreja Católica não alterou a Bíblia. Ela, na verdade, ajudou muito para conservar a Bíblia. Embora tenha vindo de uma versão lá da Septuaginta e tudo mais, foi conservado, e o texto foi muito bem conservado nos mosteiros da Igreja Católica. Durante muito tempo, a Bíblia foi conservada muito fiel à origem, ao que está. Mas essa introdução aí da doutrina do magistério da Igreja é que permitiu que se modificasse para o católico o que seriam os 10 mandamentos e, por extensão, para todos os cristãos. Depois, com a Reforma Protestante, então, houve o movimento sola escritura, somente a Escritura. Então, somente a Escritura é que serve. Então, as tradições da Igreja não vão servir. O que serve é apenas a Escritura, apenas o que está na Escritura, apenas o que é a palavra de Deus. Tá? Essa é a ideia do movimento protestante. E à medida que o movimento protestante foi evoluindo, foi chegando cada vez mais próximo do que era, foi se resgatando, né? Chegando mais próximo aos 10 mandamentos originais aí. Mas agora, a pergunta é, quem é católico ou de qualquer uma outra religião que não tenha o conhecimento da lei conforme ela ele está consciente disso ou não? Porque é um problema você
confiar aí a sua salvação a outras pessoas, ao magistério da igreja, né? Sem você estudar por si mesmo. Quem tem autoridade sobre a interpretação, segundo o catecismo, quem tem a autoridade sobre a interpretação da escritura é o magistério da igreja. Então, são os padres, os bispos e o Papa. E aqui Eles tem têm a diga, liberdade Suzana. de interpretação, Rodolfo. Eles têm o que a igreja, o que o catecismo dá para o magistério, é autoridade sobre a interpretação das escrituras. Mas eu posso até mostrar que a gente pode acessar aí no site do Vaticano, mesmo você consegue acessar o catecismo em todas as línguas, inclusive em português. Tá? O que se diz lá é que o crente não deve jamais questionar o magistério da igreja, ou seja, o que os papas, os padres e tudo mais estão ensinando. Tá? E isso levou a muitos problemas aí. Hoje em dia, embora esteja isso no catecismo ainda, nós temos católicos que são questionadores, né? Que tentam estudar a palavra ali, discutir isso, mas é uma coisa que, na verdade, pelo catecismo, ela é vedada ao católico. Tá? Ao católico é vedado questionar isso. E aí é que veio o movimento da reforma, que restaurou aí. Mas o cristianismo, até se estabelecer ali a Igreja Católica, ele era fiel à lei conforme ela está na Bíblia. Né? E tem, claro, questões aí, até onde vai essa lei? Porque a gente está vendo 10 mandamentos aí, mas, na verdade, no Pentateuco ali nós temos 600 e alguma coisa de mandamentos no total. Agora, o que se aplica à humanidade e o que se aplicava ao povo de Israel? Porque a gente tem que lembrar que, naquele momento, o povo de Israel era uma teocracia. Né? E, à medida que você vai estudando, você vai compreendendo aí o que realmente se aplica a nós hoje e o que não se aplica a nós hoje. Né? Mas isso daí a gente pode ir descobrindo ao longo aí dos estudos da Bíblia. Exato. Essa é a lei Rodolfo, moral, né? Sim? uma das, não sei quantas séries assisti sobre Jesus, teve uma fala de que os padres seriam, conforme os anos foram passando, como se fossem os apóstolos, né? O papel dos apóstolos para estarem passando para todas as pessoas a palavra de Deus. Então, seria mais ou menos isso, já que eles começaram a fazer esse papel, podem falar o que eles quiserem, é isso? Então, não sei se eu fui confusa. Roberta, a igreja se baseia nisso, a igreja católica se baseou nisso para estabelecer essa autoridade. Tá? Mas qual que era a missão, né? Qual que era o trabalho, o que Deus confiou aos apóstolos? Era de ir e ensinar. Mas era ir e ensinar a palavra de Deus. Né? Então, eles tinham autoridade para ir e ensinar a palavra de Deus. Agora, que estava nas Escrituras. Exatamente, o que estava nas Escrituras. Agora, a partir do momento ali em que Constantino, lá no ano 300 acho que em torno de 380 por aí, ele transforma agora, oficializa a igreja como o cristianismo como a religião de Roma. Várias coisas, várias medidas precisaram ser tomadas ali. Sempre que você vai fazer alguma coisa à força, e ainda mais no meio político, primeiro você vai ter que fazer concessões, você vai ter uma coisa que não vai ser obedecida por vontade, mas sim por coerção. Tá? Então, por exemplo, para que você pudesse catolicizar para que você pudesse cristianizar todo o império, você chegava em tribos bárbaras lá que tinham sido conquistadas e eles tinham seus deuses, e você pegava e batizava aqueles deuses, então. Júpiter, em algum lugar, virou São Pedro, por exemplo, e assim por diante. Então, algumas coisas foram modificando assim, e o cristianismo parou de ser o que era. Né? Ou seja, os que vieram ali, que a igreja nomeou para que fossem sucessores dos apóstolos, e aí é que entra o Papa também, né? Ele foi dado autoridade para dizer o que era e o que não era verdade. Tá? E isso não está de acordo com as Escrituras. Tá? Então, isso foi uma coisa que aconteceu ali em um determinado momento, e
por toda a força do Império Romano, isso se espalhou para praticamente todo o cristianismo. Sempre houveram aí regiões de cristãos isoladas que ficaram fora da influência de Roma, tá? E quando Roma chegava para catequizar pessoas em determinados lugares, quando eles chegaram na Inglaterra, por exemplo, eles encontraram cristãos lá. E esses cristãos, eles faziam as coisas conforme a tradição antiga, anterior à organização da religião cristã aí como uma religião de Estado, tá? Então, por isso que a gente tem bastante coisas que acabam se tornando confusas aí com relação às leis e tudo mais, nesse processo de transformar o cristianismo uma religião oficial de um Estado ali. Bacana, obrigada. E olha que interessante, onde as coisas podem chegar, né? Qual é o resultado lógico, né, de realmente não aceitar esse mandamento como ele é, né? É ter vários deuses, né? Então, eu preciso de uma coisa aqui, eu crio um Deus para isso. Eu preciso de uma outra coisa aqui, eu crio um outro Deus para isso. Por que as pessoas inventavam mais deuses? Porque não podiam imaginar que um só seria suficiente, ou seja, que uma deidade conseguiria aí tomar conta de tudo. E aí, né, então esses deuses com todos os atributos humanos, eles eram esquecidos, indiferentes, não dispostos a ajudá-los, e aí os seres humanos achavam, né, principalmente a idolatria toda que a gente viu nessas regiões aí, eles sentiam que precisavam suplicar e implorar constantemente para vencer a apatia de Deus e convencê-lo a interessar-se por suas necessidades. Olha o contraponto que Jesus faz na Bíblia. Jesus, ele compara o amor de Deus com a maior expressão do amor humano, que é o amor de mãe. E ele diz lá, acaso pode uma mulher esquecer, ou uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, né? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Então, olha como essa redução de Deus, né, ao nível infinitamente menor do que ele é, como gera uma distorção absurda. Deus está disposto a oferecer tudo, mais que uma mãe que se compadece de um filho que mama, Deus se compadece de nós, né? E apesar dessa garantia que Jesus dá, né, ali, que na verdade é de Isaías, né, esse texto, e Jesus reforça, apesar dessa garantia, muitas pessoas chegaram a imaginar Deus como esquecido e relutante, né? E aí, se ele é esquecido e relutante, ele precisa de um exército de intercessores ao redor do trono, clamando de dia e de noite para a gente conseguir que ele nos ajude. Aonde a gente chega com isso? Na ideia da intercessão por parte dos santos mortos, que viola claramente esse segundo mandamento, porque ela se baseia no conceito pagão de reducionismo de Deus, ou seja, de um Deus limitado que dificilmente pode ser convencido para nos auxiliar. Percebe, então, aonde chega essas coisas todas? A gente, quando, né, começam a ter representações reduzidas da divindade, a gente começa a ir por caminhos teologicamente completamente fora do que a Bíblia nos revela. Deus disposto a nos conceder, mas não, eu preciso de um exército de intercessores para convencer esse Deus de olhar para mim, né? Ou seja, é um conceito que limita a atuação, o cuidado, o amor e o interesse de Deus por nós. Por isso a importância desse mandamento. E só para fechar aqui, a gente tem um minutinho. Só uma Oi, pergunta. diga, Suzana, diga. Eu queria perguntar, não, colocar aqui sobre as imagens, tá? Por exemplo, a gente tem fotografias em casa, dos filhos, dos parentes, dos pais, etc. e tal. E, então, uma imagem que a gente tem em casa, de Jesus, principalmente, tá? Eu tenho uma linda de Jesus, que me lembra Jesus, que nem uma fotografia, não é... Claro, eu venho de uma família muito católica, hoje já não sou tanto, tá? Mas é uma coisa assim que quando eu vejo certas imagens, elas me lembram de Jesus principalmente, né? Isso não está errado, né? Se você, o que você está querendo dizer, entendi, a gente entra numa igreja, você vê várias imagens de santos, o pessoal rezando para o santo, e realmente isso até me incomoda, porque como é que você põe um santo acima de Deus, né? Por que você não vai direto Exato. a Deus rezar?
Então, isso não está errado, né? Outra coisa que eu acho também, que eu gostaria até que você falasse sobre isso, a gente vê pessoas que já entenderam e, às vezes, casados com outras pessoas que não, que ainda têm essa necessidade de ter uma imagem em casa. É Perfeito. melhor não entrar em conflito, não é? Exatamente isso. Paulo fala isso, Suzana, assim, né? Se você, falando para a mulher, você é da fé, mas o seu marido não aceitou essa fé, demonstre para ele o amor de Deus amando, né? Respeitando. Então, e as decisões são individuais. Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, quem somos nós, né? Para impor as coisas para os nossos semelhantes, para o nosso cônjuge. Qual é a nossa função? É orar, apresentar, né, clamar diante de Deus para que ele tenha uma compreensão mais ampla da verdade, mas nunca eu vou sair, né, se eu sou casado com uma pessoa que, né, que adora, então eu não vou sair quebrando as coisas, né, tirando, como infelizmente a gente vê algumas manifestações, né, desse meio evangélico fazendo esse tipo de coisa. Isso é completamente contrário ao que a Bíblia diz, completamente contrário. Né? É o respeito, é valorizar mais o outro do que as coisas, né? E pedir a Deus que dê a sabedoria necessária para que você viva uma vida, né, que estimule essa pessoa com quem você convive a ter a fé que você tem. Paulo diz isso, que o exemplo, o bom exemplo, né, da mulher é que vai converter o coração do marido, né? Claro, o Espírito Santo que trabalha por trás, mas é o bom exemplo, né, de uma esposa piedosa que vai mostrar para esse marido, né, estou dando um exemplo qualquer aqui, né, que essa pessoa tem alguma coisa diferente. Isso faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu tenho esse exemplo na minha casa, né? Minha mãe aceitou ali a igreja, né? Se batizou, se converteu à igreja adventista, meu pai não. Os dois tiveram estudos, mas ele não decidiu. Né? E a gente teve algumas dificuldades no sentido de não compreensão da parte dele de algumas coisas. E minha mãe sempre foi uma mãe piedosa, que, né, respeitou, e pelo exemplo dela, né, ele, até o fim da vida, não formalmente, né, ele já é falecido, mas não formalmente aceitou, mas só Deus sabe, né, as impressões que as atitudes da minha mãe geraram no coração dele. Em várias coisas que aconteceram na nossa vida familiar ali, ela muitas vezes dizia para ele, olha, tá vendo? Foi Deus que cuidou da gente nesse caso, foi Deus que nos orientou desse caso, foi Deus que, né, nos deu essa compreensão disso e daquilo, e por aí vai, né? Então, eu creio muito nisso. E aí, voltando na sua primeira colocação, você tem uma foto de Jesus que te remete a ele. Tudo bem, não tem nenhuma dificuldade, né? O que a gente não pode ter é essas coisas que reduzem Deus, né? Que esse reducionismo de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo, nas classes para as crianças, a gente usa imagens de feltro para as crianças entenderem as histórias da Bíblia. Não tem nenhum problema, a gente não está reduzindo Deus. A gente está usando um recurso didático para que elas entendam, né, de forma melhor e mais robusta as verdades bíblicas. Então tem lá uma imagem de Jesus, tem lá uma imagem dos discípulos, e as historinhas são contadas usando essas representações. Mas percebe, é diferente aqui, a gente não está criando um reducionismo desse Deus, né? E crendo, por exemplo, em outras, e adorando essas imagens. A gente não está fazendo isso, está usando como instrumento didático para ensinar as crianças. Obrigada. Opa, mais algum ponto? A gente já estourou, né? Eu só queria finalizar esse mandamento com a seguinte reflexão, né? Na verdade, tanto o primeiro quanto o segundo são uma unidade só, né? O segundo mandamento, ele é o complemento perfeito do primeiro. As pessoas que tomaram a decisão de colocar a Deus no centro de sua existência, que é o primeiro mandamento, não permitirão que qualquer coisa criada ocupe o lugar que pertence somente ao Criador. E não haverá confusão com respeito à verdadeira adoração, porque elas se afastarão de tudo que diminua a importância de Deus nas suas vidas, né? Mais algum ponto? Karine, Rodolfo? Não, estou super feliz, acho que está sendo muito bom a gente ir assim de pouco a pouco, porque é uma mudança realmente, é um abrir de mente. Então, mesmo que a gente vá devagarzinho,
vai começar a andar mais rápido, né? E primeiro, acho que essa primeira tábua é muito significativa. Sim. Então, acho que a primeira tábua ela vai ser um pouquinho mais lenta, porque tem vários, às vezes, conceitos novos, coisas que mexem. Até a gente trouxe o catolicismo, as nossas crenças, a forma como a gente vê o mundo, vai remetendo muitas coisas, a gente vai começando a fazer análises com o que a gente vê no mundo, né? Mas é muito importante que vocês estejam junto com a gente nesse bate-bola, nessa roda viva. Eu acho que foi muito proveitoso. Para tirar mesmo as dúvidas, né? Tem muita coisa de ordem prática, né? A Silvana trouxe, mas me dá um exemplo prático. Começou o dia, acordei. É isso que faz a diferença, né, para nós. O que é isso no dia a dia? Que a gente viu que a lei são conselhos úteis e práticos para o nosso dia a dia, né? De pessoas que vivemos nessa sociedade. E só uma última reflexão, né? Já passamos 10 minutinhos aqui. Mas se a gente olhar hoje, né, o mundo líquido, que o Bauman dizia lá, né, que a nossa sociedade líquida, os princípios, eles estão meio diluídos, né? Cada um tem a sua verdade e eu preciso respeitar a verdade do outro, tudo bem. Mas como sociedade, a gente está vendo que isso não está levando para caminhos muito bons, né? Óbvio, o respeito ao outro, o respeito às ideias, isso tudo está dentro da lei de Deus, a gente vai chegar lá. Mas a gente precisa de alguma coisa universal, robusta, que não dependa da minha, da sua interpretação, mas que seja da revelação de Deus. Porque é isso que nos vai dar segurança para a gente entender os caminhos que a gente tem que percorrer, né? Mesmo no mundo difícil que a gente vive. Repete, por favor, essa última frase que você falou. Eu adorei, por favor. É isso que vai nos dar paz, segurança e tranquilidade, liberdade para a gente caminhar por esse mundo de muitas verdades que a gente tem hoje, né? Eu fico me colocando no lugar das minhas filhas, né? A Silvana conhece, a Lulu tem 11, né? A Filipa tem 11 também, né? Como eles são dependentes de alguma coisa sólida, né? Para seguir, né? Tudo bem que depois eles ficam adolescentes, não querem mais saber dos pais, mas nessa idade eles são muito dependentes do que o pai diz, o que a mãe diz. Nossa, isso é porque o ser humano foi criado assim por Deus. E essa relação pai e filho é que Deus quer ter com a gente. Confie em mim. Eu tenho todo o poder, né? Nada do que tem ali criado vai conseguir me representar, porque você só vai me conhecer se eu me revelar para você. E essa revelação acontece no nível pessoal, individual, dentro de uma comunhão com Deus. E isso vai nos dar segurança para a gente caminhar por um mundo que, né, tá meio falidão aí, né? E a gente sabe que vai ter fim. Que o próprio Jesus disse, assim que foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, né? Na segunda vinda de Jesus. Mais algum ponto, Roberta? Não, na verdade eu queria agradecer vocês três, gente, 2 vezes por mês, vocês estarem tão dedicados a gente. Ai, que delícia esse grupo de estudo, sério. Queria agradecer de todo o meu coração vocês três, viu? Idem. Vocês não Muito imaginam bom. como isso reforça a nossa própria relação com Deus, né? Que é a terceira forma, quando a gente testemunha. Isso não é proselitismo, a gente não está aqui querendo convencer ninguém de nada, a gente está falando de alguma coisa que fez diferença na nossa vida. Nós não somos pastores, não somos, né? Não estamos no dia a dia, temos as nossas profissões no nosso dia a dia, mas isso fez diferença na nossa vida. Por isso é prazeroso estar aqui, porque a gente entende que isso reforça essa comunhão pessoal e Deus vai se revelando. Quanto a gente vai aprendendo com vocês aqui, né? Deus vai se revelando para a gente aqui no dia a dia e na preparação dos estudos, na exposição, na conversa com vocês. Tudo isso, vocês não imaginam como faz a gente crescer do ponto de vista pessoal, espiritual. É muito bom. Verdade. É uma bênção para a gente. Né? É uma bênção para a gente, é uma troca muito maravilhosa. E é o dia assim que eu gosto, quando eu venho para cá e falo, hoje é o dia. Eu até não quero fazer mais nada, eu quero só fazer isso. Também, não dá nem vontade de trabalhar nesse dia. Eu não vejo a hora de chegar ao grupo de estudo, juro. Dá vontade eu só adoro. Estudar. Importante, nosso objetivo aqui é apresentar para vocês a palavra de Deus. Tá? Não é apresentar uma filosofia em si, mas apresentar realmente a palavra de Deus como ela é. Então, nós estamos mostrando ali o que um dia nos tocou, o que um dia nós descobrimos
nós estamos mostrando ali a palavra de Deus conforme nós vemos a palavra de Deus e não tentando dar alguma direção que nós estejamos dizendo que seja essa, mas sim simplesmente apresentando a palavra de Deus ali. E a gente, por isso, está sempre esperando a participação de vocês, perguntas, questionamento, discordâncias, fiquem à vontade, sempre. Ô, Rodolfo, deixando claro que eu não estou adorando vocês três mais que Deus, tá? Isso é importantíssimo. Isso importantíssimo deixar claro Exato, isso. muito importante. O Tomás fala isso. O Tomás fala, mamãe, eu te amo. Só não mais que Jesus. Ele... Muito bem. Eu Até falei porque isso. uma vez... Pode falar, Paulo. Até porque uma hora ou outra a gente pisa na bola. Percebe? O reducionismo de Deus nunca pode ser. Eu ia falar que, assim, uma das coisas que mais deixa a gente feliz é ver vocês caminhando, né? Porque eu estava falando isso para a Suzana essa semana, né? Que nenhum de nós é formado em teologia, mas a gente fez isso estudando. E isso mostra que vocês vão fazer isso daqui a pouco também. Sabe, assim, vocês vão conseguir começar, né, o Fábio igual falou, os tijolinhos pequenos, vocês vão aprendendo, lá na primeira vez que o Fábio falou de como estudar a Bíblia, vocês vão pegando esse jeitinho, e a gente já está vendo que vocês estão fazendo isso, quando vocês fazem conexões, quando vocês remetem ao aquilo, como você trouxe de Abraão, quando vocês vão fazendo essas associações, a gente já percebe, é muito... quase que imperceptível, mas vocês estão formando as bases para fazerem isso sozinhos. Isso que é o mais incrível, né? É acessível, não é escondido. Vamos Gratidão. orar? Ô, Rodolfo, você ora para a gente? Ora, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos, por mais esta noite aqui discutindo acerca da sua palavra, aprendendo mais acerca de ti e compartilhando experiências. Esteja com cada um de nós durante os nossos desafios até o nosso próximo encontro. Ajude-nos, Senhor, a compreender o que ouvimos acerca de ti e também a podermos observar cada vez mais a sua presença em nossas vidas. Perdoe, Senhor, nossos pecados, e abençoe também os nossos familiares, os nossos amigos, para que eles também tenham oportunidade de te conhecer e de se achegar próximos a ti. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, pessoal. E qualquer dúvida pode pôr no grupo lá. Tá. Boa Às vezes noite demora um a todos. pouquinho, mas vem, né? Às vezes demora um pouquinho, mas vai. Boa noite, pessoal. Obrigada, Boa boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.